A cúpula do G20 chegou ao fim com uma declaração branda e nada condenatória sobre a guerra na Ucrânia. Em meio a um racha explícito dentro do bloco, o Brasil assume o comando do grupo no ano que vem. A presidência brasileira é uma oportunidade do Brasil influenciar a agenda global. Américo Martins traz para a gente uma análise sobre o fim dessa cúpula. Américo, já trouxemos aqui algumas declarações de Lula antes de embarcar para o Brasil, mas o que a gente pode trazer de saldo da cúpula do G20 aí na Índia? Guerra na Ucrânia, de fato, foi um assunto sensível que acabou rachando o bloco? Olá, Carol. Foi sim. Esse foi um dos grandes temas. Em determinado momento, ameaçou fazer com que o bloco do G20 não tivesse sequer um documento final, o que seria um grande fiasco para todos e enfraqueceria muito esse grupo. Então, era do interesse do governo indiano conseguir um resultado fundamental ali, era do interesse também dos governos do Brasil e da África do Sul, que vão ser os próximos presidentes do G20. O Brasil assumiu simbolicamente a presidência do grupo ontem. Então, esses três países foram fundamentais nessa negociação. O Brasil teve um papel muito importante nisso, Carol, e acabaram conseguindo fazer pelo menos uma declaração que foi muito branda, porque Rússia e China vetariam qualquer condenação explícita a Moscou por conta da guerra. Eles ganharam essa queda de braço, mas qual foi ali o cálculo que foi feito pelo G7, as maiores democracias liberais do mundo, incluindo os Estados Unidos e também a União Europeia? Eles fizeram o seguinte cálculo: se não tivermos uma declaração, a gente esvazia o G20 e é exatamente isso que a China quer. E eles precisavam manter o G20 vivo. Eu conversei com alguns diplomatas que participaram das negociações e eles deixaram muito claro o interesse, especialmente dos europeus e americanos, em manter o G20 como um polo multilateral e não dar essa vantagem no longo prazo para China e Rússia. O que eles fizeram no curto prazo, acabaram adotando uma moção que era realmente muito branda, sequer fala na palavra invasão da Ucrânia. Agora, o presidente Lula, você lembrou, está voltando hoje ao Brasil. Hoje, pela manhã, falando com os jornalistas aqui, ele saudou a declaração num aspecto específico com relação à Ucrânia, que é, pela primeira vez, todos os 20 países do G20, inclusive a Rússia e os Estados Unidos, que estão envolvidos indiretamente nessa guerra, aceitaram falar numa paz justa e duradoura. Na interpretação do presidente Lula, é o primeiro passo para que todos os países sentem à mesa e encontrem uma saída diplomática. E agora o Brasil vai ter um papel ainda mais fundamental nessas discussões e vai ter uma grande oportunidade, uma oportunidade rara de influenciar as decisões do G20 e o panorama global internacional, porque na presidência do G20, vai começar de fato no dia 1º de dezembro, a transmissão de ontem foi simbólica apenas, esses 2 meses eles vão trabalhar junto com a Índia. A partir do dia 1º de dezembro o Brasil assume isso e vai ter que mostrar aí a que veio. O Brasil tem 2 grandes oportunidades, Carol, para se consolidar aí como um player maior no tabuleiro internacional. O primeiro é usar o seu atributo ali de ser uma das pouquíssimas nações do mundo que não tem inimigos. Isso, diplomaticamente falando, é muito importante. Por quê? Porque o Brasil consegue falar como todos os países. Foi exatamente isso que aconteceu aqui em Nova Delhi. Os negociadores brasileiros estavam, junto com indianos e sul-africanos, falando com todos, russos, americanos, levando propostas de um lado para o outro até chegar nessa plataforma final. Qual é o outro ponto muito positivo para o Brasil na presidência do G20? É a sua influência nas mudanças climáticas. É a importância que o Brasil tem, especialmente por conta da Amazônia, nesse debate internacional de proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas. O combate à mudança climática não pode ser feito sem a participação do Brasil na proteção da floresta. Mas aqui tem uma condicionante, Carol. O Brasil precisa entregar resultados. Quanto melhor o Brasil performar em termos de estancar o desmatamento na Amazônia, mais chance vai ter de influenciar esse debate e conseguir fazer também uma cúpula do G20 bem sucedida em novembro do ano que vem. Esse é o grande desafio para o Brasil, que não é uma das maiores potências no tabuleiro geopolítico internacional, sabe disso, vai ter que usar as suas cartas muito bem. Essa questão da amizade com todos os países e também a questão ambiental, que é uma das prioridades do Brasil para essa cúpula do G20 no ano que vem, Carol.
Américo Martins, que acompanhou a cúpula do G20 na Índia, trazendo informação para a gente e já antecipando do que podemos esperar da pauta do G20 com o Brasil na presidência. Obrigada, Américo.